Minha esposa me traiu e comprou um carro para o amante. Beleza, vendi o carro dela, congelei nossa conta conjunta, divorciei e deixei ela sem um centavo. Estou postando isso aqui só para desabafar. Peguei minha esposa me traindo com o cara para quem ela comprou o carro. E não parou por aí. Ela também roubou o dinheiro da nossa conta conjunta. Lidar com isso não foi nada fácil. Ela fez de tudo para esconder a verdade, mas uma hora a verdade sempre aparece. Tenho 38 anos e fui casado com a Meg, de 34, por 6 anos. Ainda não tínhamos filhos, mas estávamos planejando. Olhando para a situação agora, acho que foi melhor assim. Pensando bem, nem lembro exatamente quando comecei a sentir que algo estava errado. Talvez tenha sido devagar, aos poucos. No começo, ignorei meus instintos porque não tinha provas. Tudo começou quando vi uma transação de $3.800 saindo da nossa conta conjunta. Fui investigar e descobri que foi gasto em uma concessionária. Aquilo era estranho. Eu tinha comprado um carro novo para Meg um ano antes, no aniversário de 10 anos dela. Fui direto perguntar sobre isso. Ela nem se abalou e disse: "Ah, foi para Amy." Eu fui com ela comprar um carro, mas na hora de pagar, o cartão dela deu erro. Ela ficou super envergonhada, então paguei para ela. Mas relaxa, ela vai me devolver o dinheiro depois. Até fazia sentido. Amy era amiga dela, e isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas algo não me descia. Se era verdade, por que ela não me contou antes? Perguntei isso, e ela disse que não era nada demais, que Amy logo devolveria o dinheiro. Mesmo assim, insisti. Você não acha que deveria ter me falado? $3.800 não é pouca coisa. Ela ficou na defensiva. Nossa, você tá exagerando. Isso não é nada. Eu só queria entender por que ela escondeu isso de mim. Mas o jeito dela só me deixou ainda mais desconfiado. Pensei, será que eu tô pirando à toa? Teve outra vez que ela roubou $1.100 num restaurante chique, antes daquela história do carro. Eu nunca fui de ficar verificando os extratos bancários o tempo todo, mas depois disso, comecei a conferir pelo menos uma vez por semana. Quando vi essa despesa, perguntei para ela o que era. Ela disse que, no escritório dela, era uma regra implícita que todos tinham que dar presentes de aniversário uns para os outros. E, por isso, ela teve que pagar um jantar de equipe e passou o cartão. Eu perguntei, tá, mas por que você não me contou antes? Ela revirou os olhos e disse que simplesmente esqueceu de mencionar. Essa desculpa me irritou. Em vez de assumir a responsabilidade, ela virou o jogo para cima de mim, dizendo que eu estava sendo muito intrometido e espionando as finanças dela. Eu disse, pensa o que quiser, mas você não vai sair impune dessa. As mentiras começaram a desmoronar. Um mês depois, perguntei casualmente: "E aí, quando a Amy vai devolver o dinheiro?" Ela ficou nervosa, gaguejou e respondeu: "Ela tá passando por uns problemas financeiros, me pediu mais um tempo." Depois, quase sussurrando, soltou: "Não sabia que você estava acompanhando os extratos tão de perto." Eu fiquei tipo: "O que você disse?" Ela não respondeu nada e se virou. Aquilo me deixou ainda mais desconfiado. Primeiro, ela disse que pagou porque o cartão da Amy falhou. Agora, a Amy tá quebrada e não pode devolver? Essa história não fazia sentido. O suposto assalto. No dia seguinte, ela chegou em casa chorando. Fiquei assustado e perguntei o que aconteceu. Ela disse que foi assaltada. Parecia inacreditável, porque moramos em um bairro super seguro e ela sempre anda de carro. Segundo ela, os pneus do carro furaram, então ela teve que pegar o metrô. Quando saiu, 2 moradores de rua a assaltaram num beco deserto. Perguntei: "Por que você pegou o metrô?" "Poderia ter chamado um Uber." Ela hesitou e disse que era um matário. Sugeri que a gente denunciasse o assalto. Ela então me mostrou um boletim de ocorrência que já tinha feito. Isso me pegou de surpresa. Ela já tinha denunciado antes mesmo de chegar em casa? Eu tentei acalmá-la e perguntei o que tinha na bolsa.
Ela disse que levaram a carteira e o celular, mas milagrosamente, o celular tinha sobrevivido ao assalto. Depois, me mostrou uma notificação dizendo que $4.000 tinham sido roubados do cartão dela, que estava na carteira. Ela até ligou para o banco para bloquear, mas disse que já era tarde demais, e os ladrões tinham zerado o cartão. Aquilo tudo soava muito estranho. Mas, como ela já estava chorando, deixei para lá por um tempo. A grande virada. Alguns dias depois, ela transferiu $3.800 para nossa conta conjunta. Disse que a Amy finalmente devolveu o dinheiro. O assunto parecia resolvido, né? Mas não. Ela então perguntou se poderia ser a titular principal da nossa conta conjunta. Aquilo foi um grande sinal de alerta. Perguntei por quê. Ela disse que não recebia notificações e que, como eu era o titular há 10 anos, seria justo trocar para o nome dela. Eu não concordei de imediato. Algo estava errado, e eu sabia que precisava descobrir a verdade. Eu sabia que tinha algo errado. De repente, ela queria ser a titular principal da conta conjunta. Mas por quê? Ela não tinha motivo nenhum, além do que já tinha me contado. Não concordei nem neguei de imediato. Mas, a essa altura, a sequência de eventos já tinha ativado todas as minhas suspeitas. Tinha algo muito estranho acontecendo. A busca pela verdade. Comecei a procurar uma oportunidade para dar uma olhada no celular dela. Quando finalmente consegui, não encontrei nada. Surpreendentemente, nem mesmo as conversas com a Amy mencionavam dinheiro ou qualquer coisa suspeita. Mas algo me dizia que eu ainda não tinha visto tudo. A grande descoberta. No sábado passado, ela foi para uma festa do trabalho. Eu, entediado em casa, resolvi fazer uma faxina. Mesmo sendo tarefa dela, comecei pelo armário, que estava uma bagunça. No meio das roupas amontoadas, puxei uma pilha para baixo para organizar melhor. E, no meio da bagunça, caiu um par de papéis. Quando peguei para ver, meu coração disparou. Eram documentos de um carro, comprado com um pagamento inicial de $3.800. E sabe o que mais? O carro estava no nome da Meg. Aquilo me pegou de surpresa. Se o carro era dela, por que esconder os documentos? Sem pensar duas vezes, mandei uma mensagem para Amy. E aí, como tá o carro novo? A resposta dela me pegou desprevenido. Que carro? Fiquei em choque. Expliquei que a Meg tinha comprado um carro e que eu achava que ela sabia de algo. Aí percebi, ela estava demorando para responder. Na mesma hora, recebi uma ligação frenética da Meg. Você tá agindo pelas minhas costas e me espionando. Ela gritou. Eu apenas respondi, firme. Volta para casa. A gente precisa conversar sobre quem realmente tá agindo pelas costas de quem. A verdade vem à tona. Em menos de uma hora, ela chegou furiosa, pronta para brigar. Assim que entrou, joguei os documentos do carro na frente dela. Ela congelou. Tentou inverter a situação, dizendo que eu a estava espionando. Mas eu não deixei que ela me manipulasse. Quem é a pessoa com quem você tá me traindo? Perguntei diretamente. E por que tá gastando meu dinheiro com ele? Ela tentou enrolar. Comecei a jogar nomes aleatórios para ver se ela reagia. A discussão virou um bate-boca, gritos de um lado para o outro. Até que, derrotada, ela se jogou no sofá e murmurou. Não é o que parece. Parece que você tá me traindo e gastando nossas economias com outro cara. Rebati. Mas se não é isso, então me diz o que tá acontecendo. Eu tô ouvindo. Foi então que ela finalmente confessou. Ela usou o dinheiro para pagar a entrada do carro de um colega de trabalho. A primeira mentira que tentou contar foi: ele é só um amigo. O cartão dele foi recusado e eu só ajudei. Mas aí tentou justificar. Menti porque ele é um cara, e eu sabia que você ia pensar besteira, então usei o nome da Amy. E naquele momento, eu soube. Ela não só tinha me traído, mas ainda tentou me fazer de idiota. Eu não caí nessa mentira.
Olhei bem nos olhos dela e disse que sabia que aquele assalto era uma farsa, uma encenação para encobrir tudo. Não vou mentir, nesse momento, eu já estava chamando ela de traidora e de outros nomes. Sabia que ela estava dormindo com o colega de trabalho. No fim, ela desmoronou e confessou. Primeiro, tentou dizer que foi um erro. Que estava se sentindo negligenciada. Foi só uma distração, ela disse. Eu só queria me sentir bem. Mas logo depois admitiu ter usado nosso dinheiro para comprar um carro para ele. Um presente. Mas, segundo ela, ele pagaria depois, em parcelas. Eu não conseguia acreditar na audácia dessa mulher. Eu ainda estava pagando a hipoteca do carro que comprei para ela, e ela teve a cara de pau de gastar nossas economias com o amante? Eu precisava de um plano. Eu já tinha começado a gravar a conversa desde o início. Aprendi no Reddit que provas sempre ajudam. Ela se desculpou. Disse que ia parar de ver o cara. Que ia recuperar o dinheiro aos poucos. Falou tudo isso como se fosse um probleminha bobo. Mas eu já não tinha mais energia para brigar. Fui pro quarto, peguei minhas coisas e me instalei no quarto de hóspedes. Ela não tentou impedir. Só disse que ia me dar espaço para superar isso. Mas eu não estava lá para superar nada. Eu estava lá para planejar minha vingança. O plano em ação. Meu primeiro alvo? O carro que comprei para ela. Ainda estava no meu nome, e eu quem pagava a hipoteca. Ou seja, legalmente, eu podia fazer o que quisesse com ele. O segundo alvo? O dinheiro da conta conjunta. Quase 80% daquela grana era minha. Eu sempre ganhei o dobro do que ela. E não me importava de contribuir mais, porque era pro nosso futuro. Mas agora? Ela que ficasse com a parte dela. Contratei um advogado de divórcio no mesmo dia. Isso ia levar um tempo, mas era a parte mais importante do meu plano. Também falei com nosso senhorio e transferi o aluguel para o nome dela. Se íamos nos separar, ela que pagasse sozinha. O teatro da esposa perfeita. Enquanto eu preparava minha saída, ela tentava bancar a esposa perfeita. Começou a fazer café da manhã e jantar todos os dias. Os pratos ficavam intocados na cozinha. Minha frieza começou a irritá-la, mas ela não ousava reclamar. Em vez disso, deixava bilhetinhos pela casa com frases como: desculpa. Eu te amo. Ridícula. Também tentou me seduzir. Usou todas as táticas possíveis para me atrair para a cama. Mas eu não sou igual a ela. Tenho autocontrole. Quando eu não reagia, ela surtava. Me acusava de ser frio. Dizia que eu estava matando nosso casamento. Como se ela já não tivesse feito isso sozinha. O golpe final. Parei de comer em casa. Dormia no outro quarto. Me isolei completamente dela. Nem na sala ou na cozinha eu entrava. Ela tentou me encurralar várias vezes, perguntando o que você vai fazer. Eu só respondia, seco, ainda não sei. Enquanto isso, coloquei o carro à venda. Já até encontrei um comprador. Agora, só estou esperando os papéis do divórcio chegarem. Aí sim, eu vou servir esse presente para ela, bem frio. Essa espera tá acabando comigo, mas precisava desabafar. Ainda não contei nada para minha família nem pros meus amigos. Não quero que meu plano vaze. Então, tô compartilhando com estranhos. Valeu por ler. Nada disse casamento saudável como descobrir que sua esposa financiou um carro pro amante, enquanto você ainda está pagando dela. Compartilhar é se importar, né? E, para piorar, ela ainda inventa uma história de assalto. Uau, Meg! Movimento ousado. Se você ainda não fez isso, documente tudo. Todas as confissões, todas as provas. Isso vai ser útil. Atualização 1. Eu não esperava que isso fosse explodir desse jeito. Obrigado pelo apoio, de verdade. Muita gente me aconselhou a cuidar da minha moradia antes de dar o próximo passo. Ótima dica. Então, aluguei um apartamento. Comecei a transferir minhas coisas aos poucos, sem que ela percebesse.
Agora, era só esperar os papéis do divórcio. E, no dia em que chegaram, eu executei o plano. Liguei pro guincho e mandei rebocar o carro direto para a concessionária. Enquanto ela dormia, a loja me fez uma oferta justa, transferi o dinheiro para minha conta pessoal e segui com o plano. O caos começa. Quando Meg percebeu que o carro tinha sumido, ela ficou furiosa. Entrou na sala me exigindo explicações. Eu, sério. Vendi. O queixo dela caiu. Ela gritou. Você não tinha o direito de vender meu carro. Joguei na cara dela. Eu tinha todo o direito. Está no meu nome. Eu que pago. Se quiser um carro, talvez seu amante possa te comprar um com o dinheiro dele. Ela travou. Depois, tentando bancar a vítima, disse que eu precisava superar isso. Foi quando tirei o papel do divórcio do armário e entreguei para ela. Ela pegou, chocada. O que é isso? Eu ri. Queria ter devolvido a aliança, mas vendi para pagar as taxas do advogado. Aí ela desabou. Começou a chorar, pedindo para resolvermos tudo. Peguei minhas malas prontas e disse: Você não só me traiu. Você apostou contra mim. Me traiu de todas as formas possíveis. Não tem volta. Enquanto eu colocava minhas coisas no carro, ela entrou em pânico. Para onde você vai? Por que tá tomando essa decisão precipitada? Respondi. Ah, quase esqueci. Aqui está outro documento. Agora o aluguel está no seu nome. Ela surtou. Como eu vou pagar isso? Você sabe que eu não ganho o suficiente. Soltei a bomba final. Talvez você possa morar no porta-malas do carro do seu amante. Ela segurou minha mão, tentando me impedir. Prometeu que faria qualquer coisa para salvar o casamento. Eu ri. Você deveria ter mantido as pernas fechadas. Talvez isso tivesse ajudado. E fui embora. A virada final. Assim que saí, esvaziei a conta conjunta. Deixei só o suficiente para as próximas contas. Ela não percebeu na hora. Mas eu sabia que era questão de tempo. No mesmo dia, recebi uma notificação. Ela tentou sacar $10.000. Foi recusado. O saldo? Apenas alguns trocados. Ela surtou. Sacou o que restava e explodiu meu celular com mensagens e ligações. Me acusou de roubo. Disse que ia me processar. Eu só respondi: Podemos resolver isso no tribunal. O divórcio começa. Ela tentou de tudo para impedir o divórcio. Na audiência, implorou na frente do juiz. Disse que queria consertar o casamento. Disse que abriria mão do dinheiro. O juiz sugeriu algumas sessões de aconselhamento. Eu fui. Mas deixei claro que reconciliação não era uma opção. E foi lá que descobri o pior. Ela deu o carro pro amante para manter ele interessado nela. Além disso, gastou $1.100 em jantares com ele. Levava ele para encontros usando o meu dinheiro. Foi nojento e patético. Nunca imaginei que ela se rebaixaria a esse nível. Mas o karma veio rápido. Ela confessou que o amante começou a ignorá-la assim que ela contou do divórcio. O cara não queria nada sério. Provavelmente por isso ela estava se agarrando ao casamento com tanta força. Se o amante tivesse dito que queria ficar com ela, ela teria assinado o divórcio na hora. Saber que eu fui a segunda opção da minha própria esposa. Isso foi o pior de tudo. Mas, no tribunal, mantive firme a decisão. Acabar com isso de uma vez. Eu quero o divórcio. O processo ainda está rolando, então não posso entrar em detalhes sobre os termos. Mas assim que tudo for resolvido, eu faço uma atualização. Agora, aqui vai a última parte da história. O começo da queda. O divórcio se arrastou por meses. E, nesse tempo, a vida dela começou a desmoronar. Ela não conseguia pagar o aluguel e teve que se mudar para um apartamento menor. Desesperada, tentou pedir o dinheiro de volta pro amante, já que tinha bancado o carro para ele. Mas ele também estava quebrado.
Quando viu que não ia conseguir o dinheiro, pediu o carro de volta para poder vender. E adivinha? Ele fugiu. Levou o carro e sumiu sem deixar rastro. Ela ficou tão desesperada que até registrou um BO por roubo. No tribunal, se desmanchou em lágrimas, contando essa história pro juiz e pro advogado. Mas o motivo dela contar tudo isso? Ela queria pensão. Tentou usar a própria desgraça para tirar dinheiro de mim. Felizmente, meu advogado destruiu todos os argumentos dela. Tentando me reconquistar. Ela tentou de tudo. Desculpas, promessas de mudança, até sugeriu um casamento aberto. Disse que ficaria monogâmica enquanto eu poderia ficar com outras mulheres. Eu comecei a rir. Respondi. Desculpa, mas eu não sou prostituto que nem você. Fiquei firme, nada me faria voltar. Finalmente, o divórcio foi concluído. E eu nunca estive tão feliz. Ela ficou com nada além de arrependimento e a certeza de que destruiu a própria vida. A ruína total. Mesmo depois do divórcio, ainda ouvi algumas coisas sobre ela. Ela fez um empréstimo para tentar se sustentar enquanto lutava pela pensão. Agora, os credores estavam no pé dela. Sem renda estável, começou a pedir dinheiro emprestado para amigos e família. Só que ninguém mais queria ajudar. O golpe final veio quando ela foi despejada. Não conseguia nem pagar um aluguel mínimo. Mas isso não foi o pior. A ligação inesperada. Alguns meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a Meg. A voz dela tremia. Dessa vez, ela não estava pedindo perdão. Ela estava em pânico total. Depois do divórcio, ela tentou rastrear o amante para recuperar o carro ou o dinheiro. E foi aí que descobriu uma verdade horrenda. Ele não só tinha fugido com o carro. Ele era um golpista. Fazia parte de uma rede de fraudes e estava usando o carro para tráfico de drogas. A polícia apreendeu o veículo e convocou Meg para depor. Porque o carro estava no nome dela. Agora, ela estava sendo investigada. O dinheiro que ela perdeu não era nada comparado ao que gastaria com advogados. Mas, por sorte, ela tinha registrado um BO de roubo. Então a polícia queria que ela entregasse o paradeiro dele. O pedido de socorro. Quando ela me ligou, estava desesperada. A caminho da delegacia, queria que eu fosse com ela. Dizia que não tinha ninguém para recorrer. Eu ouvi pacientemente ela desabafar. E, quando finalmente parou de falar, perguntei calmamente. Por que você tá me ligando? Depois de tudo que me fez passar, você realmente acha que eu vou te salvar? A voz dela falhou. Ela implorou. Por favor, eu não tenho mais ninguém. Eu quase ri. Sim, e sabe por quê? Porque você queimou todas as pontes que tinha. Me traiu, mentiu, gastou meu dinheiro com seu amante, e agora quer minha ajuda. Não. Essa é a sua bagunça. Lide com ela. E antes de desligar, deixei um último recado. Ah, e sabe o que dizem sobre karma? Aproveite o passeio. O fim de Meg. A última notícia que tive dela veio de conhecidos em comum. A investigação contra ela cresceu. Apesar de não parecer que ela vai ser presa, o estresse e os custos acabaram com ela. Eu dormi como um bebê. Sem precisar levantar um dedo, vi a vida dela desmoronar sozinha. Foi ela mesma quem garantiu a própria queda. Agora, estou focado em reconstruir minha vida. Minhas finanças, minha saúde, até comecei a namorar de novo. O casamento e o divórcio foram exaustivos, mas também um alerta necessário. Passei anos ao lado de alguém que só queria me usar. Agora, é minha vez de construir a vida que eu realmente mereço.